Não, eu sou brava, mas eu não mexo com ninguém, hein? Mas não mexe comigo. Não, me defendo, né, Macedão? Agora, briga de mulher é impressionante. Primeiro de cara é no cabelo, né? Agora hoje, com tanto mega hair, ia ser cabelo escapulindo pela cabeça, né? Que isso, Macedão? Faz de novo. Faz de novo, Macedão. Não, é que você esgarra, né? A Não, mulher já olha, agarra, já faz gritaria, já sai mega hair, já sai a faceta do dente, a lente cai, vira um sururu. Mulher mais escandalosa, né, Macedão? Mulher mais escandalosa, veitei, né? Já mais aquela, trágica, né? Já vai ali pra luta mesmo e tal. Não quer saber se ficou sem biquíni, se ficou sem sutiã, né? O que você acha, hein, Marcão? Mulher mais violenta. Na hora da raiva, na hora da briga, mulher não quer saber se ficou pelada, se não ficou, se a blusa abriu, né? É muito hormônio no corpo, né? É muito hormônio no corpo e aí elas acabam realmente indo pra cima. E aí, como falou muito bem o nosso querido amigo Macedão, aí a giripoca pia e o bicho pega. Olha lá o fio dental, ó. Olhe pra segurar, olha só, o fio dental. E você de casa, olha quantas pessoas... Ih, o cara levou a burdoada ali, ó. Levou, mas não foi dela não, né? Foi do cara. Mulher zangada, gente, cuidado, hein? Homem zangado, mas mulher zangada... É perigoso, né, Marcão? Agora sim, começou tudo através de uma briga ali do trânsito. E terminou desse jeito que nós estamos mostrando agora. Foi fio dental pra tudo que é lado. Fio dental e golpes ali pra tudo que é lado. Meu Deus. Obrigado, Macedão. Um beijo no seu coração. Macedão. Beijo. Atenção, São Paulo. Atenção, Brasil. Vejam só esse flagrante de selvageria. 2 suspeitos que fugiam da polícia de moto atropelaram uma mulher que tentava tirar um gatinho da linha do trem. Olha que imagem impressionante. O vídeo mostra a Vânia Cavalcante, de 36 anos, interagindo com um gatinho que estava parado ali na linha do trem. Ela percebe os veículos chegando em alta velocidade, mas acaba atropelada pela moto. Uma outra câmera gravou o momento em que a mulher é arremessada longe, inclusive junto com os ocupantes da moto. Um deles tenta fugir, mas acaba preso pelos PMs. Acompanhe comigo, ó. O outro também é detido. Tânia foi levada ao hospital e o estado de saúde dela é grave. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira e vocês vão acompanhar em Natal, no Rio Grande do Norte. Vejam só, imagens impressionantes que vocês vão vendo agora aqui no Tá Na Hora, ó. Revoltante, ó. Fugia da PM e acabou atropelando uma mulher que tentou tirar um gatinho ali da linha do trem. Então são irresponsabilidades, são canalices que vai chegando para nós e nós já vamos colocando aqui na tela do Tá Na Hora para você que está chegando de todo o Brasil, de alguns estados do Brasil. Fica agora com Tá Na Hora Local. Boa tarde, Rio de Janeiro. Já estamos no ar, porque tá na hora. 18 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Direto, com dinamismo. Vamos ao vivo com o Super Rodrigo Assis, que está em Petrópolis, região serrana. Petrópolis, você sabe, é a cidade mais atingida pela chuva do estado. Rodrigo Assis está ao vivo de Petrópolis e tem informações agora. Rodrigo, bom rever você, pena que nessa circunstância. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Clóvis. Boa noite a você de casa que acompanha o nosso Tá Na Hora Rio. Pois é, Clóvis, eu falo ao vivo aqui do bairro Independência, que fica em Petrópolis, na região serrana do nosso estado, que sofre muito com as consequências desse forte temporal que caiu sobre a cidade na última sexta-feira, e essa chuva acabou se estendendo por todo o final de semana. Nós estamos na parte alta do bairro, que foi a parte que mais sofreu, mais teve consequências com essas chuvas, né? Porque, o Clóvis, é o seguinte, nós estamos num local onde a luz e a água ainda não voltaram desde a última sexta-feira. Então, por isso, desse breu, a Companhia de Energia Elétrica está trabalhando aqui no local, nesse exato momento, para tentar restabelecer
à luz novamente. Agora vamos lá. Subiu para 9 o número de mortos no estado do Rio de Janeiro em decorrência dessas fortes chuvas que atingiram não só aqui a cidade de Petrópolis, mas diversos pontos do estado. Foi um rapaz que estava internado de Mesquita, na Baixada Fluminense, e ele faleceu na tarde desta segunda-feira. Nós estamos num ponto aqui, Clóvis, que eu vou tentar me movimentar. Mas é claro, o solo está muito molhado, nesse momento chove, né, uma garoa fina, mas nós estamos bem no ponto onde morava uma família e 4 pessoas dessa mesma família morreram num deslizamento de terra. São eles aí, a Beatriz da Silva Lima, de 25 anos, o Douglas José de Souza, de 24 anos, o filho do casal, o pequeno Lucas William, de 9 anos, e uma idosa, a dona Maria Lúcia Casimiro, de 66 anos. Outras 2 mortes também foram registradas no município de Teresópolis, que é vizinho aqui a Petrópolis, que é outra região que também foi bastante castigada. Agora, quando a gente pensa que já viu de tudo, o urubu de baixo faz no de cima, porque tem gente que é tão ordinária que usa da tragédia, do sofrimento alheio para tentar obter vantagem. Tem gente tentando aplicar golpe usando a Defesa Civil, né? Um telefone clonado para tentar pedir doações em nome da Defesa Civil. É claro que isso não existe. A Defesa Civil se manifestou através de nota dizendo que isso é uma fraude, que não está pedindo nenhuma doação, né? E a gente sabe que existem pessoas sérias que trabalham voluntariado, né? Pontos estratégicos que estão espalhados não só aqui por Petrópolis, mas por todo o estado do Rio de Janeiro, recolhendo realmente doações para as vítimas dessas chuvas. Mas se você receber alguma mensagem em nome da Defesa Civil pedindo doação, pedindo Pix, não faça, porque é golpe. A gente vem acompanhando aí, o SBT Rio fez uma brilhante cobertura na última sexta-feira, né? O nosso Tá Na Hora Rio fez uma brilhante cobertura na sexta-feira das chuvas, e a gente sabe a importância de pedir a você de casa que tem aquele colchão que você não usa mais, aquela roupa que você não usa mais desde que não esteja rasgada, porque a gente só dá para os outros aquilo que a gente usaria, né? Ou então aquele alimento, leve a um ponto de doação e ajude, porque essas pessoas perderam absolutamente tudo, precisam recomeçar as suas vidas do zero. Eu tô aqui, ô Clóvis, com um morador aqui da região. Qual o seu nome? Marco, o apelo que você faz, você estava me contando agora há pouco que desde a última sexta-feira vocês estão sem luz e sem água, sim, aqui na parte alta do bairro Independência. Qual o nome aqui da rua? Rua Ângelo João Brandi. Ângelo João Brandi. Ô Clóvis, é o seguinte, o pessoal aqui da rua Ângelo João Brandi precisa muito que o pessoal aí tenha um olhar carinhoso, porque eles estão sem luz e sem água, né? A situação já é difícil, né? Com essa chuva, perdendo tudo, muitos estão fora de casa, porque a maioria das residências aqui, elas estão interditadas pela Defesa Civil, então não pode voltar para casa. O pessoal, quem pode ficar, não tem luz e não tem água. É uma loucura, Rodrigo. Olha só, eu já vi você hoje em rede, você estava falando do Brasil. Agora, com os olhos para o Rio de Janeiro, vamos pedir ajuda para o povo, especialmente esses que estão em áreas mais vulneráveis, mais sensíveis da Serra. De novo, né? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Lamentavelmente, para o povo de Petrópolis, o raio vive caindo em Petrópolis quando se trata de mau tempo, chuva e enchente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você comentou com muita propriedade, Rodrigo, essa história de gente que se aproveita da desgraça alheia, gente que está tentando fraude e golpe. Isso aí tem dois pilares que prejudicam muito. Primeiro, a desonestidade em si. Segundo, desestimula quem quer ajudar porque fica desconfiando. Será que é verdade? Será que esse dinheiro vai para o lugar certo? Será que essa doação, esse imóvel, esse colchão, isso aqui vai para a pessoa que precisa? Então, quem comete esse tipo de fraude, esta leviandade, essa desonestidade, afeta de uma forma muito vigorosa a boa-fé das pessoas, a solidariedade de quem é do bem, não é verdade, Rodrigo?
Exatamente, Clóvis. E outra, né? A gente sabe que tudo aquilo que é conquistado com desonestidade, uma hora ou outra a casa cai. É um dinheiro que não rende, é um dinheiro que não vai acrescentar em nada na sua vida, então não faça isso, porque essas pessoas estão numa situação muito difícil. E se você tirar de quem precisa, você vai pagar um preço muito caro. É verdade. Agora vamos evitar a expressão a casa cai desse cenário de chuva aí. Tô brincando. Olha só, como é o nome desse cidadão que está de forma solidária protegendo você com o guarda-chuva dele? Como é o nome dele? Qual o seu nome? Marco. Marco, é o Marco. Ah, manda ele trocar de braço, que já tá dormente. O braço dele protegendo você da chuva aí, ó. Obrigado, Marco. Dá um abraço dele. Tadinho. Aí. Ô, Clóvis. Oi. O Clóvis, ele foi super parceiro, permaneceu aqui com a nossa equipe, ele e um outro amigo aqui, estavam aqui o tempo todo com guarda-chuva, ajudando a nossa equipe, e o que nos resta, né, diante de todo esse cenário de tragédia, é pedir a Deus para que essas pessoas consigam reconstruir as suas vidas, as suas casas, porque infelizmente em 2022, Petrópolis já foi alvo daquela grande tragédia, 235 mortos e agora mais uma vez revivendo a mesma história. É muito triste. Muito bom seu trabalho aí. É jornalismo com humanidade. É assim que se faz, né, Rodrigo Assis? É assim que se faz, né, Rodrigo? É isso aí, Clóvis. Nós estamos de olho e qualquer novidade nós voltamos aqui no nosso Tá Na Hora Rio. Tá na hora. Valeu, valeu. Ele não entendeu. Assis, Rodrigo Assis. É assim que se faz. Entendeu? Não entendeu. Vamos lá, gente. 19h38 no Rio de Janeiro, 19h38 no Rio. Atenção, você pode falar com a gente através da hashtag Tá Na Hora Rio. Hashtag Tá Na Hora Rio. Fale com a gente. Pode também nos marcar no Instagram, @SBT Rio Oficial, @Clóvis Monteiro Oficial. Você pode seguir também os profissionais que aparecem na tela. O Rodrigo Assis, pega lá o Rodrigo Assis no Instagram, né? Você pode seguir os repórteres famosos do SBT, especialmente o pessoal do Tá Na Hora. Agora vamos continuar no assunto, mas vamos passar para aquele momento da despedida das pessoas que perderam entes queridos nessa chuva, nessa enchente. Foram sepultados no domingo os corpos de 4 pessoas da mesma família. Foram soterrados em Petrópolis e nós pedimos para o repórter Caio Alex acompanhar. Vamos ver? Dor e sofrimento marcaram um dos momentos mais difíceis do cemitério municipal de Petrópolis, na região serrana do Rio, neste domingo. Foi o sepultamento de 4 pessoas da mesma família, vítimas de mais uma tragédia das chuvas. São elas: Beatriz Silva Lima, de 25 anos, que estava grávida, Maria Lúcia Casimiro Lima, de 66, Lucas William da Silva Lima Justino, de 9 anos, e Douglas José de Souza da Silva, de 24 anos. O maior número de vítimas das tragédias da chuva aconteceu aqui em Petrópolis, na região serrana, onde 4 pessoas da mesma família morreram soterradas. Um prédio que ficava aqui neste local, de 3 andares, acabou desabando, soterrando todo mundo. Nesses 2 espaços aqui, foram onde as vítimas foram encontradas. Entre os 5 resgatados com vida na cidade imperial, está a pequena Ayla, de 4 anos de idade, que também foi retirada daqui e estava com vida. Foi Douglas, pai de Ayla, quem protegeu com o próprio corpo a filha na hora do desabamento. A criança ficou cerca de 16 horas nos destroços da casa onde morava com a família. Ela perdeu o pai, a mãe, o irmãozinho e a avó. Naquele local onde aconteceu o desabamento, encontramos um rastro de destruição. Neste domingo, não parava de chover fraco aqui em Petrópolis, na região serrana. A menina Ayla chamou pelos pais, Ana Beatriz e Douglas, no momento do resgate. Pelo menos 3 municípios decretaram situação de emergência: Petrópolis e Teresópolis, na região serrana, e Magé, na Baixada Fluminense. 8 foi o número de mortes causadas pelas chuvas que atingiram os municípios fluminenses entre a manhã e a noite da última sexta-feira. A situação é que sempre acontece isso, são sempre várias mortes, então a gente não pode mais suportar isso. O povo de Petrópolis está cansado.
É uma tristeza, é um drama atrás do outro, a cada nova chuva. Oh, meu Deus, nossa solidariedade, as famílias de Petrópolis. E lembrando que agora em Petrópolis está 20 graus, hein? Caiu bem a temperatura com essa chuva toda aí. 20 graus nesse momento na região serrana. Daqui a pouco vamos voltar a falar de chuva. Mas agora nós vamos falar de esporte. Vamos mudar de assunto, porque Gabigol virou notícia. Gente, Gabigol do Flamengo foi suspenso por 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Nós vamos agora por Skype com o Vene Casagrande, que está acompanhando este caso. Tá na hora de falar de futebol, tá na hora do Vene Casagrande. Ô Vene, que notícia é essa, rapaz? Boa noite. Pois é, Clóvis, boa noite. Infelizmente aconteceu isso com o Gabigol, mas aconteceu e a gente precisa informar os fatos. Gabigol, nesse momento, está suspenso e quando a gente diz suspenso, ele não pode nem sequer ir ao CT Ninho do Urubu treinar. Ou seja, se ele quiser manter a forma física dele, ele precisa procurar um outro local, porque no Ninho do Urubu ele não pode treinar enquanto essa suspensão estiver ativa. Lembrando que a suspensão é por 2 anos, mas ela é retroativa. Começa a contar do dia do exame realizado, que foi no dia 8 de abril de 2023. Ou seja, se essa punição for mantida de 2 anos, em abril de 2025, ele pode voltar a jogar, a treinar no Flamengo. Mas o Flamengo, junto com o jogador, vai recorrer para tentar diminuir essa suspensão aí, mas também, quando recorre, pode aumentar também, e a pena máxima é de 4 anos. Então o Gabigol corre esse risco, caso ele recorra de fato a essa punição, e pode ficar até 4 anos suspenso. Por que ele foi punido, Clóvis? Ele está sendo acusado por tentativa de fraude. No dia, ele realizou o exame deu negativo para doping, não teve nenhum problema com o exame. Só que no dia, ele dificultou ao máximo o trabalho dos funcionários que foram ao Ninho do Urubu. O exame que era para ter sido realizado antes do treinamento, o Gabigol não quis fazer. Depois do treinamento, ele foi direto almoçar, também não fez o exame. Aí, sozinho, por livre e espontânea vontade, ele pegou o objeto para poder recolher a urina dele e foi sozinho ao estabelecimento. E quando um funcionário foi acompanhá-lo, porque isso é praxe, isso é procedimento normal, ele não gostou, reclamou e entregou o objeto com a tampa aberta, quando na verdade era para entregar com a tampa fechada. Então, por uma série de condutas e atitudes do Gabigol nesse dia, 8 de abril de 2023, ele foi julgado e punido nessa segunda-feira, dia 25 de março. Bom, então a notícia é que o Gabigol está suspenso por 2 anos por fraude no exame antidoping, mas cabe recurso e o Flamengo vai fazer uso disso, mesmo correndo o risco de aumentar essa pena, Vene? Sim, o Flamengo vai auxiliar o atacante. O atacante, na verdade, ele contratou um escritório particular que está defendendo o jogador nesse caso e eles vão recorrer. Só que durante esse período ele já está suspenso. Ele não pode jogar, ele não pode treinar no CT Ninho do Urubu. Hoje, ele não faz parte do elenco do Flamengo por conta dessa suspensão. Então, é um caso, digamos assim, que preocupa muito, não só o Flamengo, e também o jogador. E lembrando que tem um outro ponto que chama mais atenção ainda. O contrato dele com o Flamengo vai até dezembro desse ano. Se ele, de fato, for punido por 2 anos, podemos dizer que o ciclo do Gabigol no Flamengo chegou ao fim. Neste momento, pela sua análise, do ponto de vista técnico, o Tite perde uma peça importante, é o Gabigol, afinal de contas, apesar que o Pedro que está jogando mais. Mas, tecnicamente, qual é o tamanho do prejuízo nesse momento, Vene? É um prejuízo muito grande. Se a gente for parar e analisar, o Pedro vive um grande momento com a camisa do Flamengo. Não é nenhum exagero dizer que ele pode ser convocado pelo técnico Dorival Júnior para disputar a Copa América. E durante a Copa América, o futebol brasileiro não vai ficar paralisado. Serão 9 rodadas do Campeonato Brasileiro que o Flamengo vai disputar e pode não ter Pedro, ou o Pedro pode até mesmo se machucar. Isso não é nenhum exagero dizer, toda vez que ele entra em campo e treina, ele tem o risco de se machucar. E aí tinha à disposição o Gabigol como reserva imediato. Sem o Pedro, por algum problema que possa acontecer, e sem Gabigol por conta dessa suspensão, preocupa e muito a diretoria do Flamengo e também o técnico Tite. Muito bem, tá aí a notícia. Deixa eu aproveitar para dizer desse novo jornal, Novo Espaço do Rio de Janeiro. Você é sempre bem-vindo e dizer da minha admiração por você, por tamanho que você tem hoje nas redes sociais e aqui na tela do SBT. Você já é referência e a gente te admira demais, Vene. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Clóvis. Só para finalizar, uma boa notícia. O Zico deu uma entrevista recente agora para a ESPN. Ele colocou o CT Zico à disposição do Gabigol, caso o Gabigol queira treinar durante essa suspensão. Uma atitude de ídolo. Estamos falando do maior ídolo da história do Flamengo. Abraço, Clóvis. O que você acha da... Ei, o que você acha da ideia? Se saiu o estádio do Flamengo, estão pensando em colocar o nome do Zico no estádio do Flamengo. O que você acha, Venê? Eu sou super a favor, já dei minha opinião nisso, inclusive num vídeo no meu canal, que eu acho que o estádio tinha que ser Zicão. Pode ter um outro nome, mas vamos chamar de Zicão. Legal. Partiu o Zicão no domingo. É isso, eu tô com você nessa. Legal, Venê. Abraço, obrigado. Valeu, abraço, Clóvis. Tamo junto. Atenção, mudando de assunto. Miliciano é morto durante confronto com policiais em motel na zona oeste do Rio. Roda que eu quero ver. Os disparos assustaram quem passava pela estrada de Sepetiba no momento do tiroteio no motel. A bala comendo do motel. Olha lá, dentro do motel, mané. A bala comendo, mané. Fabrício da Guia Mendes da Silva, o Mendes, é apontado como chefe de grupo paramilitar que age em Santa Cruz. Com ele foram apreendidos um fuzil, uma pistola, coletes balísticos, fardas semelhantes a usadas por militares, celulares e um Hyundai HB20 roubado. Você está acompanhando Tá na Hora Rio, é o SBT com mais tempo para você do Rio de Janeiro. Você do Norte Fluminense está assistindo a gente? Manda pra gente aqui, tira uma foto da televisão, marca lá, @SBT Rio Oficial, ou então manda mensagem para hashtag Tá na Hora Rio. Urgente! Atenção, vereador de Japeri é preso. Vamos ao vivo com Bruno Assunção, que tem os detalhes. Alô, Bruno, boa noite, Bruno. Olá, Clóvis, muito boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Pois é, o vereador Rogério Castro, do PDT, foi preso no início da noite desta segunda-feira com uma pistola de uso restrito e com documentos falsos, Clóvis. Ele foi preso durante uma abordagem no município de Japeri, no mesmo município onde ele foi eleito, e foi levado para a delegacia da região. Ele foi detido pelos agentes do segurança presente. A Câmara Municipal de Japeri informou que não vai se pronunciar porque ainda não foi notificada oficialmente sobre isso. O vereador Clóvis é o segundo mais votado ali do município de Japeri. Como o porte de uso restrito de arma de fogo não prevê fiança, Clóvis, ele vai ficar preso até a audiência de custódia. Ou seja, o vereador está preso, não vai sair da delegacia hoje e a audiência de custódia dele vai ser amanhã, a partir das 2h da tarde, Clóvis. Lamentável, né? O vereador, o segundo mais votado ali da região da Baixada Fluminense, em Japeri, e preso com uma pistola de uso restrito e documentos falsos, Clóvis. É lamentável. Ô, Bruno Assunção, você não tem uma sensação que virou o Rio de Janeiro uma esculhambação? É político metido com crime, o cara não sabe se está no noticiário policial, na política, na economia, é uma promiscuidade. Eu sinto vergonha às vezes aqui, né? Você não acha que tinha que sacudir esse negócio, dar um freio de arrumação? Porque tá demais essa bagunça, né, Bruno? Clóvis, fica até difícil falar sobre isso, difícil mesmo. A gente vota numa pessoa, a gente confia que será o porta-voz, ele vai representar a sociedade. O que nós deveríamos ter de melhor são políticos, são agentes públicos, sejam eles militares, sejam eles delegados, empresários, mas não, sempre tem um ponto ali metido em corrupção. Isso é algo muito triste, é realmente lamentável para todos nós como sociedade, Clóvis. Muito bem, Bruno Assunção, falou pouco, mas falou bem, muito bem, muito bem. Olha aqui, gente, 26 graus no centro da cidade agora, 18h50, 10:50. Você está acompanhando o Tá na Hora Rio. Agora começa às 6h30, gente. Me faça um favor, nunca pedi nada para vocês. Avisa todo mundo que agora começa mais cedo. Tem muita gente ligando às 7h20, 7h30 para ver o SBT Rio 2. Agora tem mais espaço para o Rio de Janeiro. O SBT deu mais espaço para o Rio, para todo o estado. Então, 18h30, avisa todo mundo. O Clóvis pediu para avisar vocês aí. 18h30, liga no SBT, que é a hora do nosso jornal com muito dinamismo e muita informação. Tá legal? 18h30, avisa todo mundo aí, por favor. Uma quadrilha de assaltantes aterroriza a orla da Barra da Tijuca, da Zona Oeste. Eles agem em bando. Em alguns casos, se passam por vendedores de bala para abordar e render, assaltar as vítimas. Você vai ver agora na reportagem do Fábio Peixoto. Vamos lá. A câmera de segurança flagrou o assalto no quiosque Ponte dos Amigos.
2 criminosos, um deles disfarçado de vendedor de bala, rendem um grupo de amigos que estavam sentados em uma mesa. Eles roubam celulares, carteiras e joias. Logo em seguida, fogem. O crime aconteceu na noite deste sábado. A poucos metros dali, na altura do posto 8, um morador filmou um assalto na areia da praia. 4 bandidos que estavam escondidos no mato correm e assaltam 2 pessoas que caminhavam na beira do mar. Uma das vítimas tenta resistir, mas é jogado no mar. Os criminosos fogem e voltam para o matagal. A Polícia Civil informou que os casos serão investigados pela 16ª Delegacia. As imagens serão analisadas para identificar os criminosos. São em momentos assim, de lazer e distração, que os criminosos abordam as vítimas aqui na Barra da Tijuca. Seja na hora da selfie ou apenas no momento em que amigos estão confraternizando. Eles levam os pertences das vítimas e muitas vezes usando uma forma mais agressiva. Essa vítima, que não quis se identificar, foi abordada pelos criminosos e agredida. Eles vieram na minha direção e nisso eles falaram: fica quieta que eu vou te esfaquear inteira, passa tudo que você tem. Aí eu reagi também, falei que não ia passar e ia tentar levantar e sair correndo. Nisso que eu fui levantar, um me deu um soco no rosto e eles fugiram tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Os assaltos acontecem em vários horários, tanto de manhã quanto à noite. E quem frequenta a orla reclama do aumento dos crimes na região. Ações da criminalidade ultimamente com certa frequência, infelizmente. É um sentimento ruim, porque até 10 anos atrás aproximadamente, nós não tínhamos essas ocorrências. E quando tinha, o final era infeliz no caso pro marginal, pro vagabundo. Os moradores pedem aumento na segurança e rondas em todos os horários. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Deixa eu comentar com vocês o seguinte. Gente, isso tá demais, realmente. O pessoal do Recreio reclama há muito tempo. Agora, na Barra da Tijuca, também parece que perderam a mão. E olha que eu estou falando de bairros que pagam muito IPTU, que tem juiz morando nesses bairros. É tipo Leblon, Ipanema, tem muita gente importante, grandes empresários, né? Aquele pessoal da grana, da bolha, que vive bem e tudo, e pelo trabalho deles. A gente tem que, né, torcer que Deus o abençoe e não nos desampare. O que eu quero dizer é o seguinte: se em bairros como a Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon, com gente que tem dinheiro, poder e influência, tá desse jeito, esses bandidos vagabundos, o cara faz que tá vendendo bala, aí o turista deu mole, ele vai lá, assalta, tira uma faca e ameaça, aí sai correndo pro mato, né? Sempre tem alguém flagrando. A verdade é essa, você viu que as imagens foram feitas de algum prédio ali, né? E as câmeras dos restaurantes, dos hotéis mostram tudo. Mas não adianta mostrar depois, né? E já aconteceu o assalto, a violência, né? Alguém mutilado, pode ser morto num assalto desse. Então tem que se prevenir. E aí eu estou dando a palavra para as autoridades. Não é possível. Eu fico imaginando, se em Ipanema, Leblon e na Barra da Tijuca tá desse jeito, como é que fica São João de Meriti, Mesquita, Caxias? Como é que fica Madureira, Piedade? Como é que fica Bangu? Né? Sem demérito nenhum, né? As pessoas adoram seus bairros, a Tijuca, né? O próprio Recreio que eu já citei, mas a polícia tem que se antecipar. A câmera mostrar depois. Se você correr atrás do prejuízo, às vezes é tarde demais para a vítima, né? Outra coisa, isso afasta turista, gente. Isso é muito ruim. Eu tenho uma denúncia aqui. Na Barra da Tijuca, além desses assaltantes pegando turista, tem pessoas em situação de rua. Por exemplo, tem um rapaz que fica perto do bondinho ali da Banda da Barra, e ele tem um monte de tijolos e pedras, e ele simplesmente fica atirando nas pessoas, machucando as pessoas, quando não ataca as meninas que passam ali caminhando ou de bicicleta. Aí a gente chamou a autoridade: não podemos tirar à força ninguém, não pode tirar, tem que ser um flagrante e tal. Enquanto isso, esse rapaz, que não sei se tem problema, se é viciado, se não é, continua atacando as pessoas em plena Barra da Tijuca e ninguém faz absolutamente nada. Alguém tem que pensar nisso. Daqui a pouco, neguinho fica cheio do saco. Eu não vou pagar mais imposto. Eu pago imposto, pago imposto. Não tem polícia, não tem segurança. A gente não anda em paz, meu Deus do céu. É desobediência civil. Então vamos fazer a sua parte aí, ó. Segurança pública, governo, prefeitura. Vamos trabalhar porque o cidadão merece respeito. Mudando de assunto.
Vamos aproveitar e mudar de câmera também? Vamos lá. Aqui, pronto. Faltando 4 minutos, ganhei o Paroíco. Faltando 4 minutos para 7. Você está no SBT, tá na Hora Rio. Gente, como o Rodrigo de Assis falou agora há pouco, quando a gente pensa que já viu tudo, olha essa. Isso, sobe o som aí, ô Alex. Motociclista é flagrado almoçando enquanto a passageira pilota a moto. Olha isso. Parabará. Olha lá, o bonitão almoçando e a passageira... Puro suco do Rio de Janeiro, como diz o Bruno Assunção. Olha essa, gente. E parece que tá boa essa comida, hein, rapaz? Olha lá, agora o cara não deve ter tempo para almoçar, né? Não dá para parar, tem que continuar, vão levar, de repente. Olha lá, o cara almoçando tranquilamente e a passageira pilotando a moto. Rapaz, se a moda pega, meu Deus do céu, marmita. É uma marmita, né, que ele tá ali? É uma marmita, assim. Olha só, a gente procurou saber, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir moto com apenas uma das mãos, nesse caso, sem nenhuma das mãos, é uma infração com multa e acúmulo de 4 pontos da habilitação, né? Aí ela pode dizer assim, não, mas eu tava com as 2 mãos, mas não é o piloto tá almoçando, que é isso, minha gente? Olha só, meu Deus do céu. Ok, volta aqui, faltando 3 minutos para as 19 horas, tá na Hora Rio, obrigado pela sua audiência. Mudando de assunto, uma cratera. Não é um buraco, é uma cratera, né, Bruno? No Leblon, deixou o motociclista ferido. Ô, Bruno, o que aconteceu? Me conta, por favor, meu amigo. Coisas realmente que só acontecem aqui no Rio de Janeiro, Clóvis. Uma moto caiu em uma cratera na Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon, na zona sul do Rio. O que estava acontecendo? O rapaz estava ali passando de moto, nunca ia imaginar que isso iria acontecer na vida dele, quando de repente o asfalto, né, vamos chamar assim, ele cai, o Clóvis, vai para baixo, uma cratera imensa. Infelizmente, o condutor da moto ficou ferido, graças a Deus, sem gravidade, e a moto ficou ali basicamente quebrada, né, Clóvis? Ele vai ficar um tempinho sem trabalhar por conta disso. Graças a Deus, a vida dele foi preservada, mas coisas que realmente só acontecem no Rio de Janeiro. Você sai e nunca imagina que você vai ser engolido por uma cratera, imagina só. As armadilhas da cidade. As armadilhas. E quando você falou cratera, Bruno, você não exagerou. É uma cratera mesmo, é um negócio enorme. A moto inteira coube dentro do buraco lá. Incrível, incrível. Obrigado, Bruno. Até daqui a pouquinho. Gente, agora atenção, nós vamos mudar de assunto e falar de um assunto que virou a notícia do fim de semana. Aconteceu no domingo, repercutiu de forma internacional. Nós vamos falar sobre a morte da vereadora Marielle Franco. De acordo com a Polícia Federal, o crime foi idealizado pelos irmãos Brazão, com o apoio do delegado Rivaldo Barbosa, que assumiu o comando da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro um dia antes do crime. Eu vou convocar a Bruna Carvalho e ela, ao vivo, aqui na tela, tem mais detalhes sobre esse caso que está repercutindo uma barbaridade. 6 anos depois, estão aparecendo os nomes dos mandantes. Boa noite, Bruna Carvalho. Oi, Clóvis, boa noite para você, boa noite a todos. E um dos mandantes surpreendeu bastante, né? Porque ele estava muito envolvido nas investigações, que é o delegado Rivaldo Barbosa. Hoje, as prisões foram mantidas pelo Supremo Tribunal Federal. Eles seguem, então, na penitenciária de segurança máxima que fica no Distrito Federal. Mas as investigações já mostraram a relação dos 3, né? Como eles participaram, como eles comandaram essa execução. Inclusive, além das 3 prisões, a gente lembra que outras 4 pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão. Estiveram em endereços, então, ligados ao Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, Rivaldo e a outras 4 pessoas. Quem são? A mulher do Rivaldo, a Érica Araújo, o delegado Giniton Lages, que era o titular da Delegacia de Homicídios, ele foi o primeiro a investigar esse caso, um comissário da equipe dele e um outro homem que também faria parte, né, seria um assessor do Domingos Brazão. Hoje, inclusive, o Giniton Lages
Lages foi até aqui o centro do Rio para começar a cumprir algumas medidas cautelares, né, que foram impostas pela Justiça. Uma delas, o uso de tornozeleira eletrônica. Isso também foi determinado para a Érica, mulher do Rivaldo. Então, os dois vão ter que usar tornozeleira. Hoje o Geniton já colocou esse equipamento para ser monitorado. Eles não podem também ter contato com outros investigados, outras pessoas citadas nesse processo. No caso do Geniton, ele também teve a posse, né, e o porte de armas aí suspensos temporariamente e vão continuar sendo monitorados. E todo esse material que foi apreendido também deve dar base para outras investigações. Apesar do ministro Lewandowski ter dito que o caso está encerrado, ele deixou claro que a partir dessas buscas e apreensões, mais material poderá ser analisado em relação aos 3 presos e também a essas outras 4 pessoas que foram envolvidas na investigação. No caso do Geniton, ele era o titular e também não teria avançado com essas investigações e teve um apoio também do comissário, que era da equipe dele, e isso tudo então de acordo com o que foi apurado pela Polícia Federal. A gente preparou uma reportagem hoje mais cedo falando um pouco sobre esse caso e também atualizando a situação dos presos que foram detidos aqui no Rio na manhã de ontem, em endereços na Barra da Tijuca, os 3, o Domingos Brazão em uma casa e o Rivaldo e o Chiquinho em condomínios da Barra da Tijuca de apartamentos, foram levados para a sede da Polícia Federal no Rio e depois, por volta das 2h30 da tarde, embarcaram em um voo rumo a Brasília. Vamos conferir agora então essa reportagem. Os presos chegaram em Brasília no final da tarde de ontem. Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas, e Chiquinho Brazão, que é deputado federal, foram levados para a Penitenciária Federal de Brasília, considerada de segurança máxima. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão eventualmente a um relatório complementar da Polícia Federal, mas nesse momento os trabalhos foram dados como encerrados. Domingos Brazão foi preso em casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Chiquinho e Rivaldo também foram presos em condomínios no mesmo bairro. Além das 3 prisões, os agentes também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. Outros investigados também terão que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Na lista está o delegado Geniton Lages, que era o titular da Delegacia de Homicídios na época do crime, e Érica Araújo, esposa de Rivaldo. Érica é suspeita de lavar o dinheiro do marido, incluindo valores recebidos durante as investigações. Já Geniton é acusado de ter agido para desviar a investigação e proteger os mandantes do assassinato. A investigação e informações obtidas após a delação do ex-PM Rony Lessa apontaram que os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão foram os idealizadores do crime. O delegado Rivaldo Barbosa é acusado de planejar o assassinato. O ex-chefe da Polícia Civil teria se reunido com os executores, já pensando em uma forma de fazer com que o crime não acendesse o alerta para uma motivação política e, assim, não fosse investigado por outros órgãos. Como autoridade, ele se comprometeu a impedir que as investigações avançassem e que todos ficariam impunes. Uma das exigências impostas era que a execução não poderia se originar na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Essa determinação foi feita porque Rivaldo já arquitetava a repulsão à atuação dos órgãos de persecução penal federais, notadamente a Polícia Federal, uma vez que perderia o pleno controle da apuração que lhe envolvia. A participação do chefe da polícia chocou a ex-mulher da parlamentar. O Rivaldo, à época, tinha acabado de ser nomeado como chefe de polícia, que a Polícia Civil ela não foi só negligente, ela não apenas errou, mas ela foi cúmplice nesse processo, porque é a única resposta que a gente possa entender que, além de ter faltado vontade política, faltou um empenho de uma equipe que realmente estivesse comprometida na elucidação desse caso. Marielle Franco e Anderson Gomes foram executados no dia 14 de março de 2018. De lá para cá, a polícia prendeu 4 envolvidos no crime, mas os mandantes ainda não tinham sido identificados. Foram mais de 6 anos de espera. Está no caminho, né, do alívio, mas ainda tem um peso, ainda tem
uma dor, a dor não vai passar nunca, mas é desesperador ainda. Os advogados de Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão comentaram as prisões assim que deixaram a sede da Polícia Federal após a audiência de custódia. Foi exatamente durante a administração dele, ou pouco antes, mas com o caldo das investigações produzidas pela administração dele, que o Rony Lessa foi preso. É inocente, que não tem nada a ver com isso. Está chateado, revoltado, mas com esperança e confiança na justiça. A defesa de Chiquinho não quis se pronunciar no local. Aqui no estúdio, o professor de Ciência Política e pesquisador do Laboratório de Estudos Políticos de Defesa e Segurança Pública, professor Lier Pires Ferreira, vai nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo. Antes de mais nada, obrigado e boa noite, professor. Boa noite, Clóvis. Parabéns pelo novo formato do programa e boa noite também àqueles que nos assistem nesse momento. Vamos acompanhar uma entrevista que foi dada hoje de manhã sobre esse assunto. O Marcelo Freixo esteve aqui no SBT hoje de manhã com a Isabelle Benito. E ele disse sobre o relatório final da Polícia Federal, né, do caso Marielle Franco, exatamente isso. Veja. Com 6 anos, né, onde a gente fica numa expectativa de saber quem matou, quem mandou matar e por que não se chegava a essa resposta. Essas 3 perguntas foram respondidas no domingo, né? E, para nossa surpresa, são 3 agentes do Estado. Um membro do Conselho do Tribunal de Contas, um deputado federal que foi vereador e um chefe da polícia, envolvidos diretamente na morte da Marielle, segundo o relatório da Polícia Federal. Eu acho que uma nova pergunta surge. O que a gente faz com o Rio de Janeiro, que tem 3 agentes públicos capazes de matar uma vereadora em exercício de forma tão covarde, tão cruel, né? E, ao mesmo tempo, por que a gente não conseguiu em 5 anos chegar nesse ponto e descobre que o chefe da polícia está envolvido na morte, mais uma vez, segundo o relatório da Polícia Federal. Então, de um lado é um alívio, do outro uma frustração, uma preocupação grande com o destino do Rio. Quando a Marielle morre e a gente é informado do caso, imediatamente eu ligo para o chefe da Polícia Civil comunicando. Quem era o chefe da Polícia Civil? Era o Rivaldo, para que a polícia fosse ao local do crime. Ele recebe a família no dia seguinte. Eu estava presente. Então, isso ultrapassa um questionamento institucional, né? Se o Rivaldo realmente tiver esse envolvimento direto, né, na morte, como está apontando o relatório, já é um lado desumano, cruel, de uma perversidade inimaginável. É uma mulher negra, uma mulher de origem pobre, uma mulher que buscou no estudo uma forma de crescer na vida, uma mulher que trabalhou a sua vida inteira e uma mulher que conseguiu crescer, criou sua filha. Então, quantas e quantas mulheres são assim? Quantas Marielles a gente tem? A gente não pode imaginar que mulheres assim possam ser assassinadas porque entram para a política, né? Então, acho que a Mari foi um símbolo muito forte para a gente de competência, de alegria e de diálogo. Marcelo Freixo esteve comigo lá na Rádio Tupi hoje de manhã e, entre outras coisas, nós falamos sobre será que, quando mandaram eliminar a vereadora, não imaginavam, uma pessoa que não é conhecida. Eu realmente não conhecia a Marielle Franco, eu acho que grande parte da população não conhecia antes do assassinato, do atentado. Talvez na cabeça dos mandantes, não vai acontecer nada, é uma mulher negra, veio aí do Complexo da Maré, é líder comunitária, mas foi uma repercussão explosiva, né, por tudo que significava. Professor Lier Pires Ferreira, como é que a gente desenha a partir de agora o Rio de Janeiro? Acabou porque os mandantes foram descobertos ou teríamos que aproveitar essa oportunidade para tentar limpar a imagem do Rio, que já teve governadores indiciados, presos e agora 3 agentes públicos envolvidos num crime bárbaro? Hein, professor? Parabéns, Clóvis, porque você toca na palavra mágica, oportunidade. Por que oportunidade? Porque nós sabemos que o assassinato da vereadora Marielle Franco e, evidentemente, do seu motorista, o Anderson, ele se deu num contexto muito específico do Rio de Janeiro. Qual seja, há mais de 30 anos, nós estamos vendo no Rio de Janeiro a ocupação crescente de grupos criminosos que têm uma forte ligação com os poderes públicos, Clóvis. E essa é a grande diferença entre, por exemplo, por um lado, o bicho e a milícia, e por um outro lado, o tráfico tradicional, como nós conhecemos aí nos morros e favelas da sociedade. Todos são grupos criminosos. No entanto, os criminosos que estão vinculados ao tráfico, aqueles marginais,
que são oriundos das camadas populares e que se utilizam das brechas dadas pelo próprio Estado para ganhar dinheiro ilicitamente com o tráfico de entorpecentes e armas, são pessoas sem nenhum tipo de conexão com os poderes constituídos no Rio de Janeiro. E quando falamos do Rio de Janeiro, falamos claramente da cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, Clóvis. Por isso você citou os 5 governadores que já foram presos no Rio de Janeiro recentemente. Estamos falando daqueles que ocuparam em pouco tempo, ou há pouco tempo, melhor dizendo, o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro. Então, qual é a oportunidade que nós temos? É a partir do descobrimento daqueles que são, num primeiro momento, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, nós estamos trabalhando aqui, Clóvis, de uma forma muito séria. Nós estamos trabalhando com as informações que foram passadas pela Polícia Federal e que levaram à prisão preventiva e, portanto, sem data para ser revogado, dos irmãos Brazão e do ex-delegado, estou considerando o ex-delegado, no sentido de que ele está fora das suas funções nesse momento, Rivaldo Barbosa. Nós não estamos aqui condenando nem julgando quem quer que seja, mas a partir desses relatos, que são muito fortes e muito significativos, nós vemos aí claramente o envolvimento da cúpula política do Estado do Rio de Janeiro. Porque nós temos um ex-vereador que atualmente é deputado federal, por isso que o processo está sendo remetido para o Supremo Tribunal Federal. Temos um membro do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas não é um órgão do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo que auxilia, portanto, o Legislativo na apreciação das suas funções, ou seja, na apreciação das contas públicas apresentadas pelo Poder Executivo e um ex-delegado, estou considerando mais uma vez ex-delegado, porque ele está suspenso das suas funções, que era o ex-chefe de polícia. Então, qual é a oportunidade de nós limparmos o Rio de Janeiro? Mas para fazermos isso, nós temos que nos afastar do crime. Nós sabemos que temos contraventores no carnaval, no futebol, nós temos que parar, Clóvis, de adular essas pessoas, de endeusar essas pessoas, para que nós não tenhamos, como você disse há pouco, comentando uma outra matéria, vergonha de sermos do Rio de Janeiro. O senhor foi tão feliz em abordar esse cenário que eu vou chamar o meu colega, o Salutiel Filó, com uma matéria que tem tudo a ver. Presta atenção, professor. Por favor, rodem. Rivaldo Barbosa, delegado e também chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na época em que Marielle Franco foi executada. Quem deveria investigar e apontar os culpados pelo crime era justamente quem não tinha interesse algum em desvendá-lo. Isso é um tapa na cara, é um tapa, é pisotear ainda mais, O tapa na cara em que se refere a viúva do motorista Anderson Gomes, que dirigia para a vereadora na noite do crime, também acende um alerta. O crescimento exponencial da milícia na cidade do Rio de Janeiro, a ponto de se infiltrar nas instituições, ou mesmo assumi-las. Mas quando e como tudo isso começou? Era por volta dos anos 1980, quando integrantes das Forças de Segurança Pública receberam a concessão de moradias em conjuntos habitacionais, particularmente na zona oeste da cidade. A princípio, estes agentes começaram a se organizar para combater a criminalidade nas regiões onde se instalavam. Uma espécie de justiça paralela. Neste sentido, conseguiam a aceitação das comunidades e a tolerância do próprio Estado. Mas, com o passar dos anos, estes grupos, formados por policiais militares, civis, penais ou até por bombeiros, passaram a visar a obtenção de vantagens políticas, econômicas e sociais, ocupando espaços onde o Estado se fazia ausente, com a cobrança de taxas a moradores e a comerciantes, além da exploração de serviços como transportes e sinal de internet. Para dominar territórios, a violência desmedida se tornou uma das principais características dos milicianos. Alguns passaram até a assumir o tráfico de drogas das regiões controladas por eles. Para isso, tiveram que se armar.
Veja só este material apreendido nesta segunda-feira em Queimados pela Polícia Militar. Fuzis, pistolas, munições, entre outros artigos bélicos, estavam nas mãos de milicianos. 3 suspeitos foram presos. A expansão de território em ritmo acelerado também levou a milícia a um movimento mais grave ainda: conseguir apoio político para eleger representantes. Um estudo feito pelo Instituto Fogo Cruzado e pela Universidade Federal Fluminense mostra que entre 2006 e 2021, o domínio territorial dos milicianos subiu quase 400% e ocupa hoje 10% de toda a extensão do Grande Rio, como mostram estes pontos em azul no mapa. E a busca por domínio de novas regiões gera conflitos quase que diários, principalmente na zona oeste da cidade. Guerras que resultam em mortes, como a dos 3 médicos, assassinados em outubro do ano passado por traficantes de drogas na Barra da Tijuca, que confundiram as vítimas com milicianos. Ou em casos como esse, dias após a execução dos médicos, quando dezenas de ônibus foram incendiados, deixando milhares de trabalhadores sem transporte público também na zona oeste. O ataque foi em represália à morte de Mateus da Silva Rezende, sobrinho de Zinho, um dos principais milicianos do Rio, que hoje se encontra detido. Nós estamos aqui no estúdio do Tá Na Hora Rio com o professor Lier Pires Ferreira. Vou pedir licença ao professor, vou chamar também a Bruna Carvalho aqui na tela. Nós continuamos falando e repercutindo a prisão dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Professor, antes de eu movimentar a nossa repórter, a sua colega, eu queria que o senhor abordasse, mesmo que de forma objetiva, primeiro, a glamorização que se faz há muito tempo, tornando folclórica a figura daquele que transgride a lei. Começou pelos bicheiros, aí tem essa história dos traficantes. A imprensa às vezes fala muito mais do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, do que o nome de um comércio onde aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente na frente do mercado, um acidente na frente de um supermercado na Barra. Não fala o nome de uma empresa que dá emprego, é legalizada e tudo mais. E aí fica repetindo o nome de facção, glamorizando o crime de alguma forma. Não há intenção, mas acaba acontecendo. E essa presença do crime organizado na política, tomando conta de regiões onde o candidato tem compromisso com a milícia e ele é eleito, os outros não entram lá. Tem como resumir essa promiscuidade, professor? Tem sim, Clóvis, e é muito fácil nós percebermos, né, quem são os políticos ligados à milícia. Se você analisar o mapa eleitoral, né, de vereadores, deputados estaduais e deputados federais, nós vemos claramente aqueles que têm a mancha, né, que nós chamamos de mancha, ou seja, a concentração de votos que os levou aos cargos públicos que vieram ocupar em áreas controladas pela milícia. A própria vereadora Marielle Franco, embora tenha tido uma vida na Baixada, uma vida na Maré, ela não foi eleita com os votos da Maré. Ela fora assessora, né, do deputado Marcelo Freixo, meu contemporâneo, inclusive na UF, né, lá na transição dos anos 80 para os anos 90, eu fazendo ciências sociais e ele fazendo história. Então, assim, ela foi eleita basicamente com os votos da Zona Sul. Então, é perfeitamente possível nós identificarmos os diversos candidatos e, a partir, né, dos votos, da mancha eleitoral, nós sabemos se esses caras são ligados de alguma forma ou são potencialmente ligados a grupos criminosos, principalmente às milícias e ao jogo do bicho. É importante a gente falar, jogo do bicho não é contravenção, mera contravenção. Jogo do bicho é crime, e crime muito bem organizado e muito bem financiado. Então, se a gente olhar isso, a gente vai conseguir perceber exatamente quem é quem. E sabendo quem é quem e atacando as fontes de financiamento, os delegados que fazem parte aqui da bancada, né, do SBT Rio, já comentaram em diversos momentos, né? Doutor Carregosa, doutor Amin, quando fazia a bancada, doutor Barça, enfim, todos eles diziam o seguinte: nós temos que atacar as fontes de financiamento, follow the money, como diriam os americanos, né? Seguir o dinheiro. Se a gente segue o dinheiro, a gente chega ali e consegue cortar. Esse é o caminho. Agora, para esse caminho, nós temos que parar de glamorizar esses bandidos, que são os mais perigosos. Claro, não são esses os que mais prejudicam a sociedade, né? Do ponto de vista, como nossa matéria mostrou há pouco, o cara está na Barra da Tijuca, né, namorando, tirando uma selfie, curtindo, batendo papo com os amigos, e vai ser assaltado na praia, no calçadão. A pessoa fica insegura, fica revoltada, fica completamente
complexada, fica traumatizada, mas o grande crime, Clóvis, é o crime organizado. E esse crime organizado, hoje ele tem 3 titulares: o tráfico, a milícia e o jogo do bicho. Infelizmente, o jogo do bicho e a milícia é infiltrada nos poderes públicos, inclusive no poder judiciário. Eu costumo dizer, lamentavelmente, rotular, a milícia, o tráfico, a contravenção, é o crime por atacado, chamado crime organizado. E o crime do varejo, que é do dia a dia, o motoqueiro que rouba, o furto, a ameaça com a faca, aquele assalto do celular o dia todo. Lamentavelmente, nós temos toda essa gama aí de violência. Traz para mim aqui a Bruna. Bruna, vamos lá, mais informações sobre esse caso, por favor, minha amiga. Clóvis, olha só, o PSOL, que era o partido que a Marielle Franco fazia parte, entrou com um pedido de impeachment, né? Eles entraram junto ao STJ para que o Domingos Frazão deixe o cargo que ele ocupa no Tribunal de Contas do Estado. Então, esse pedido foi feito agora há pouco por deputados e vereadores, né, parlamentares no geral, ligados ao PSOL. Agora, vocês estavam falando sobre a relação entre os policiais e a contravenção. Isso também foi citado pelo miliciano Orlando Curicic em um depoimento prestado ao Ministério Público. Nesse depoimento, ele citou inclusive valores que eram pagos mensalmente à Delegacia de Homicídios no período em que o Rivaldo Barbosa estava à frente. Então, eram valores pagos para o Rivaldo e para a equipe, né, as pessoas que faziam parte da equipe dele. Ele citou valores mensais que variavam de 60 a 80 mil reais. E ele citou também que quando haviam casos específicos de grande repercussão, de homicídios que eram comandados, né, mandados por pessoas ligadas ao jogo do bicho, esses valores poderiam ser ainda maiores. Seria uma taxa a mais para que os policiais não trabalhassem, não fossem atrás dos verdadeiros executores e também dos mandantes desses crimes. Um crime especificamente que ele cita foi um que aconteceu em 2016, que chamou bastante atenção, quando o Geraldo Pereira foi executado na frente de uma academia, no Recreio, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele foi executado e outras 3 pessoas foram baleadas nessa ação. Especificamente sobre esse crime, Orlando Curicic cita que uma pessoa ligada a Rogério de Andrade teria pagado 300 mil reais para a delegacia. Então, para a gente ter uma noção de quanto valia não ser investigado algum crime ligado à contravenção. E o delegado Breno Carnevale também citou que no período que ele esteve aqui na DH, nenhum crime ligado à contravenção ao jogo do bicho foi solucionado ou chegou a esses executores. Então, são 2 pontos que chamam bastante atenção. E aí o que acontece? Eles foram analisar os valores, né? Já que a gente está falando de valores altos, foram analisar as contas de empresas que seriam de Rivaldo Barbosa, só que eram empresas em que a mulher dele estava à frente, a Érica Araújo, que também foi alvo de busca e apreensão, também vai ter que cumprir medidas cautelares. Essas empresas movimentaram quase 5 milhões de reais. E o que chamou bastante atenção foi a forma como esse dinheiro era movimentado. Alguns saques passavam de 800 mil reais. Então, muito dinheiro em espécie, um lucro que não era compatível com a atividade desempenhada por essa empresa, imóveis que foram comprados no período em que Rivaldo Barbosa estava à frente da Delegacia de Homicídios, ou como chefe da delegacia, ou como delegado, já que ele ficou totalizando aí as 2 funções um período de 8 anos. Então, tudo isso foi também analisado e aí comprova esses indícios dessa movimentação financeira que poderia ser devido a essa propina recebida pela Delegacia de Homicídios no período que Rivaldo Barbosa estava ali à frente. Clóvis. Ok, deu aula, Bruna, deu aula. Um abraço para você, muito obrigado, querida, viu? Boa noite. Para fechar com o professor, olha só, o professor Lier Pires Ferreira, o especialista no assunto, está me ajudando aqui a explicar para vocês esse quadro todo. Eu preciso agora só da sua objetividade, o senhor é bom nisso. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, não fica a sensação para a população que não dá para confiar se o chefe da polícia está envolvido a esse nível? Como é que a gente confia na polícia? Quem mais está na banda podre? E os crimes que passaram por ele enquanto ele era chefe de polícia? Não tem que voltar tudo, tem que reabrir. Não fica uma coisa confusa na cabeça da população, professor? Clóvis, objetivamente falando é o seguinte, eu estava conversando há um tempo atrás com o pessoal do Ministério da Justiça, ao tempo em que o Flávio Dino ainda era o titular do Ministério, né? Hoje nós temos aí o ex-ministro do STF, o E eles me perguntavam exatamente isso. O que nós podemos fazer?
E existem lições que são importantes de nós entendermos aqui. E um dos caminhos foi exatamente esse feito no processo da investigação do crime da Marielle Franco. Qual seja, a federalização de algumas investigações. Por quê, Clóvis? Infelizmente, nem todos os policiais do Rio de Janeiro estão comprometidos, né, com essas estruturas criminosas. Nós temos na Polícia Civil, nós temos na Polícia Militar ótimos policiais. Mas, infelizmente, nós sabemos que existe uma banda podre, que essa banda podre é poderosa, que ela ocupa postos estratégicos e que essas pessoas são capazes de retardar, por exemplo, uma investigação nesse ponto. O Rony Lessa só ficou, né, aberto a uma delação premiada quando ele sentiu que a casa caiu pela seriedade da investigação da Polícia Federal. Então, objetivamente falando, alguns crimes nós teremos que federalizar, porque de outra forma, dentro das estruturas do Rio de Janeiro, nós não conseguiremos solucioná-los. Professor Lier Pires Ferreira, muito obrigado. Aceita um café, uma água, uma sopa? Não. Um grande abraço. Vou tomar o café, a água e a sopa em casa. Ah, bom, ok. Obrigado, professor. Vai com Deus. Grande abraço, muito obrigado. Clóvis. Ok. Mudando de assunto, nós vamos voltar a falar das chuvas do estado. Gente, lamentavelmente, eu tenho que contar para vocês que ele não resistiu. Lembra do Davi da Silva, 60 anos, que ficou ferido durante desabamento na última sexta-feira? A gente contou aqui na comunidade da Chatuba, de Mesquita, na Baixada. Pois é, ele não resistiu. O repórter Salutiel Filó tem mais informações sobre isso. Ele está aqui ao vivo na tela. Boa noite, meu querido amigo. Pois é, Clóvis, tá aí, né? Muito boa noite a você, boa noite a todos. Subiu para 9 aí o número de mortos durante as chuvas que começaram a cair na última sexta-feira em todo o estado. A morte mais recente, como você disse, é de Davi da Silva, de 60 anos, que havia sido socorrido depois que a casa que ele morava às margens do rio Sarapuí, na rua Marechal Castelo Branco, lá em Nilópolis, na Baixada Fluminense, desabou na última sexta-feira. Davi faleceu hoje no Hospital Geral de Nova Iguaçu, também na Baixada, onde estava internado há 3 dias em estado grave, no CTI da unidade. Ele se recuperava, Clóvis, de uma cirurgia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória hoje pela manhã. As equipes médicas tentaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. Davi teve fraturas na região da face, costelas, braços e coluna. Isso durante o desabamento da casa dele. Neste mesmo incidente, outras 2 pessoas se feriram, mas já tiveram alta médica. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do Davi, por mais essa vida aí perdida para as chuvas em nosso estado. Mas outras 8 mortes são a de um homem atingido por um raio em Arraial do Cabo, a do motorista de um caminhão, Clóvis, que caiu com o veículo em um rio na cidade de Duque de Caxias, na Baixada, além de uma criança e um adolescente soterrados na comunidade da Coreia, em Teresópolis, na Serra. E 4 pessoas da mesma família também soterradas no bairro Independência, em Petrópolis, também na região serrana. Mas nesta última tragédia aí, Clóvis, especificamente, a gente tem um alívio, pelo menos. Hoje teve alta a menina Ayla, de 4 aninhos, que ficou soterrada neste desmoronamento lá em Petrópolis. Ela foi a única sobrevivente da casa. A criança deixou o hospital sorridente e brincando com os familiares. Ela passou cerca de 16 horas soterrada, protegida pelo corpo do pai, que infelizmente não sobreviveu, Clóvis. Além delas, outras 5 pessoas foram retiradas com vida lá do local, no bairro Independência, em Petrópolis. Clóvis, eu volto com você. Muito obrigado. Esse é Salutiel Filó, aqui no Tá Na Hora Rio. Lembrando que começa mais cedo o seu espaço de notícia do Rio de Janeiro, do SBT, 18h30. Avisa a galera aí, 18h30 começa o Tá Na Hora. Em Santa Cruz da Serra, um condomínio com quase 100 casas, né, ficou debaixo d'água. Os moradores denunciam que não há dragagem do rio Sarapuí e que uma obra realizada perto dali teria provocado esse alagamento. A reportagem é de Fabiana Lima. Daqui de Duque de Caxias, na Chácara Arcampo, as ruas ficaram assim, um lago. A gente teve que atravessar, inclusive, andando por aqui também, assim como os moradores. Você está vendo aqui agora, ó, uma família inteira. Gente, vocês estão saindo de casa?
Vamos pra lá, o pessoal também tá no sufoco. A gente chegou aqui agora na casa do Renato. O Renato, que é síndico aqui do condomínio. A gente está chegando com dificuldade, você vê, mas a água estava até mais alta horas atrás. A gente vai falar aqui agora com o Renato. Renato, eu soube inclusive que você está com os móveis novos, porque você perdeu seus móveis em janeiro. Isso, na primeira chuva. 2 meses depois de novo? De novo. É uma tragédia anunciada, né? Porque não tem a dragagem do rio. Mostra pra gente como é que tá a tua casa agora. Estou chegando agora, entendeu? Eu fiquei na escola. Olha só que coisa. Eu tive que levantar, entendeu? Olha só. Tá novo, tá vendo? Nossa, os móveis novinhos. Novo. Os moradores dormiram do lado de fora de casa, foram para um abrigo. E a gente chegou aqui agora na casa da Vilma, que chamou a nossa equipe para mostrar essa situação dos moradores. Vilma, como é que tá a situação da sua vida aqui, da sua casa? É muito complicado mesmo ver os nossos vizinhos perdendo tudo. A gente não aguenta mais. Tem uma obra na frente do nosso condomínio que fizeram aterramento. Não sei se a prefeitura autorizou ou não. Para gerar esse cenário todo aqui, o que acontece também? Rio Saracuruna passa por aquela rua ali, ó, e transbordou. A água veio descendo aqui para cá e somou esse lago, né? Por que isso acontece? O que vocês estão reparando aqui, Marcos? O problema maior, né, é a falta de dragagem do rio Saracuruna, né? Esse rio tem que ser dragado, porque senão o que está acontecendo aqui é uma catástrofe, né? Todas as famílias perderam tudo, né? Suas casas que nós conquistamos, um sonho. Agora os bombeiros chegaram aqui no bairro para resgatar famílias que estão ilhadas em casa, não conseguem sair de casa, e a única forma de chegar até essas famílias é com bote. Os desalojados estão sendo abrigados nesta escola do bairro. A gente saiu com água aqui mesmo. Todo mundo com criança pequena, bolsa. Tinha uma senhora lá de 64 anos que estava operada com 22 dias de operação. Muita criança que tinha. Oh, meu Deus, como sofre esse povo, meu Deus do céu. Olha aqui, gente, de acordo com a Prefeitura de Caxias, o problema não tem relação com obras ou com dragagem de rios. Então alguém tem que dar uma solução, não é possível. Coitado, o cara comprou tudo de novo, os móveis, com esforço, né? E aí chega em casa, nova chuva, tragédia anunciada, como diz ele. 19h32. Em Campos, a chuva deixou 240 pessoas fora de casa. O distrito de Santo Eduardo foi o mais afetado. De novo, Fabiana Lima, é você? A mobília é pouca que eu tenho, mas está tudo acabado. A moradora foi mais uma vítima da enchente em Campos. No distrito de Santo Eduardo, já quase no estado do Espírito Santo, 90% da população foi afetada. O rio Itabapoana transbordou e invadiu as casas. Nesta segunda-feira, os agentes da prefeitura faziam a limpeza nas ruas. A ação contou com a entrega de donativos para as famílias. Quentinhas e alimentos estão sendo distribuídos para as vítimas. Equipe da Secretaria de Saúde atendendo as pessoas, fazendo vacinação das pessoas que tiveram contato com a água, isso é muito importante. E as equipes da assistência social fazendo o cadastramento das famílias que receberão algum tipo de benefício, suporte da Prefeitura. Olha aqui, essa história das chuvas é o que já se falou em outros verões e outros cenários como esse. Tragédias anunciadas. Desta vez, houve até uma mobilização dos gestores, governador, prefeitos e tal. Ok, mas também tem um ano eleitoral aí na frente. E eu não sei até que ponto, onde a chuva caiu, como foi anunciada, se resolveu alguma coisa, a precaução. Serviu um alerta para as pessoas não serem vítimas. Mesmo assim, o número ainda foi grande de vítimas fatais e de pessoas desalojadas. Tem que se fazer mais pela população o ano inteiro e não só ano eleitoral, se é que me faço entender. Vamos às imagens do trânsito na cidade. Coloca aí, por favor, Christian Barbosa. Ayrton Senna na altura do Lourenço Jorge. Olha só, trânsito ruim, Jacaré na direita, hein? Agora tá maré em direção à Orla. Tem uma obra ali, desde manhã, gente, tem uma obra ali para o pessoal que vai para a linha amarela e tá complicadíssimo. Lá na frente, perto da Etna, que tá abandonado aquele prédio, o pessoal só tem uma pista para passar para ir para a linha amarela, tá terrível, tá difícil. A solução é pegar lá da faixa da lateral e daí daquela curva Chico Anísio, tentar escapar por ali para pegar o trabalho, senão não vai andar.
Estamos mostrando a cidade ao vivo. É Saint-Hilaire que fala. O nome desse viaduto é Saint-Hilaire. Viaduto Saint-Hilaire tá fluindo bem, tá maré. E agora... Praia de Botafogo. A Praia de Botafogo tá complicada. Jacaré. Olha só, muito carro na volta para casa. Avenida Brasil, trânsito tá maré, 5.5. Bom retorno para casa todo mundo. Olha aqui, gente, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na volta, show da Madonna no Rio. Não saia daí, eu espero você. Tá na hora Rio. Oferecimento Supermercados Mundial, o menor preço total. Escuta bem o que eu vou te dizer. Você nunca vai ser amiga do Romeu. Aceita logo isso que vai ficar mais fácil. Eu estou cogitando em colocar de novo um segurança para te acompanhar. Quê? Esta é a melhor solução para você ficar longe da Juliana. Hoje, 8h30 da noite. Agora eu lembrei dos pedãozeira. Alguns deles, ou todos, sei lá, fugiram de casa. Você teria coragem? A infância de Romeu e Julieta. Páscoa total. É só no Mundial. Ferreiro Rocher 150 gramas, 28,98. Filé de tilápia 500 gramas, 22,90. Mundial, o menor preço total. O SBT Games trouxe uma diversão deliciosa para você. Chegou o game Poliana Cake Crush pro seu celular. Você vai adorar juntar docinhos e avançar as fases, num desafio mais gostoso que o outro. Aponte a câmera do seu celular para esse código e delicie-se com essa novidade quando e onde quiser. Poliana Cake Crush, mais uma delícia do SBT Games. Suba o nível da diversão. Quando o governo trabalha, a segurança está presente todo dia. Presente quando você sai de manhã. Presente quando leva seu filho ao colégio. E cada vez mais presente. O Segurança Presente é o maior programa de polícia de proximidade do país. E o governo do estado segue trabalhando e investindo em tecnologia para melhorar nossa segurança. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Quanto vale o show? Não gostou, patrão? Hoje, 10 da noite, programa do Ratinho. Muito bem, voltamos. Olha, gente, está confirmado. A rainha do pop vem ao Rio de Janeiro. E eu não estou falando da Melissa, não. A Melissa dos Santos. Estou falando da Madonna. Madonna vai invadir as areias da praia de Copacabana. Deixa eu chamar um cara que eu adoro, é um novo talento, uma cria do SBT, Felipe Ramos. É isso mesmo, Filipão? Boa noite, querido. É isso, Clóvis, que honra estar aqui com você, tá na Hora Rio e tá confirmado. A gente anda pelas ruas do Rio de Janeiro e só ouve Like a Virgin, é Madonna. Tá confirmado, hoje rolou a coletiva de imprensa em Copacabana, na zona sul do Rio, e a prefeitura confirmou, Madonna dia 4 de maio, um sábado à noite, totalmente de graça nas areias da praia mais famosa do mundo. Olha o slogan aí, do jeito que a prefeitura tá falando, essa vai ser a maior pista de dança do planeta. A expectativa é de 1 milhão de pessoas cantando e dançando lá com a Madonna nesse show que faz parte da turnê dela, que comemora os 40 anos de carreira. Essa é a única apresentação da Madonna desse show aqui na América do Sul. Então o setor hoteleiro, aí o setor de turismo tá animado, porque vem gente não só de outros estados aqui do nosso país, mas também de outros países, né? Vem turistas estrangeiros aqui pro Brasil. Para você ter uma ideia, logo depois da coletiva, Clóvis, o presidente do Sindicato de Hotéis falou que eles apostam em ocupação total, então 100% da ocupação hoteleira ali na Zona Sul do Rio de Janeiro por conta do show da Madonna. Essa vai ser a 4ª vez que a Madonna se apresenta aqui no Brasil, a última foi em 2012, então mais de 10 anos, a galera tá animada. Eu, Clóvis, já tô com a roupa de ir, tá? Eu vou estar lá, quero ver se você vai estar também. Legal, vem cá, a dupla de 2 vai lá no Cariocô, tem que ir nesse show, né?
Tem que ir, Claro, tem que ir. claro. Tem que ter dupla de 2 no show da Madonna. Legal, obrigado, Felipe. Você é muito bom. Mas antes do Boletim de Esporte, atenção, parabéns pra você, o Super Maurício Mena Barreto. Hoje é o Dia Internacional do Maurício Mena Barreto, nosso editor da manhã aqui. Parabéns, Maurício. Tô com saudade de você, das suas broncas, das nossas brigas. Feliz aniversário pra você. Vamos falar de futebol. Flávio Vinick, fala. Boa noite, Flávio. Momento SBT Esportes Rio. Oferecimento Bet Speed. Dá sua rapidinha. Boa noite, Clóvis. Vamos com o momento SBT Esportes Rio, aqui no Tá Na Hora Rio. Nesta terça-feira tem Brasil e Espanha amistoso. A seleção brasileira vem de vitória em cima da Inglaterra no jogo que marcou a estreia do Dorival Júnior à frente da equipe. O Brasil venceu os ingleses por 1-0 com o gol do Endrick. Alguns jornais europeus compararam o jovem jogador do Palmeiras com o Romário. E hoje o Baixinho falou sobre essa comparação. Vamos ver. O Endrick realmente é um grande atacante, é um jogador que tem total condição de ser o camisa 9 da seleção, assim como o Vitor Roque, que hoje está no Barcelona. Na minha opinião, são os dois jogadores, ou jogarão os dois, ou um disputará a posição. Só que está muito cedo para a gente fazer a comparação. Primeiro eu desejo ao Endrick muita sorte, que ele tenha esse faro de gol daqui para frente, principalmente na seleção brasileira. Mas é uma comparação ainda muito cedo para ser feita, até porque Romário é Romário, só tem um e vai ter um só para sempre. E hoje teve uma entrevista com o Vini Júnior, que se emocionou muito ao falar da luta dele contra o racismo. Se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. A cada dia que eu vou para casa eu fico mais triste, mas eu fui escolhido, como você falou, para defender uma causa tão importante que a cada dia eu estudo mais sobre, eu venho aprendendo para que no próximo meu irmão que tem 5 anos não venha passar por tudo que eu estou passando. No Flamengo, foco na preparação física para o primeiro jogo da final do Carioca diante do Nova Iguaçu. As duas equipes se enfrentam no sábado. No Botafogo, Fábio Matias completou um mês à frente da equipe com bons números. Mas, segundo o jornal catalão Sport, o Botafogo estaria negociando com o técnico espanhol Quique Setién. Ele está sem clube desde setembro, quando deixou o Vila Real. Setién foi técnico do Barcelona em 2020. No Vasco, a semana será de treino em tempo integral para recuperar o time antes do início do Campeonato Brasileiro. A atividade de hoje foi aberta para a imprensa. O Vasco só volta a campo em abril pelo Brasileirão, diante do Grêmio. O Fluminense tem um motivo para comemorar nessa data FIFA. Enfim, o departamento médico do clube está esvaziando. Vamos ver. O período sem jogos trouxe uma boa notícia nas Laranjeiras na preparação para a estreia na Libertadores da América. Enfim, o departamento médico do Fluminense está voltando a esvaziar. O lateral direito Samuel Xavier voltou a treinar com o grupo e está liberado para retornar ao time. Ganso, Cano e Douglas Costa também estão mais próximos do retorno. Eles já realizam trabalhos de transição física e devem voltar a treinar ainda nessa semana. Já o atacante Keno e o zagueiro Marlon ainda preocupam. Os dois seguem tratando lesões no joelho e ainda não tem previsão de retorno. Atual campeão da Libertadores, o Fluminense estreia na competição no dia 3 de abril contra o Alianza Lima, fora de casa. Então é isso, Clóvis, e você de casa não se esqueça todas as notícias do futebol carioca com muito bom humor, aquela resenha bacana você encontra aqui no SBT Esportes Rio, à 13h, hein? É logo depois do SBT Rio. É com você, Clóvis. Obrigado, Vinick. A mensagem final. Não temos o poder de mudar o que aconteceu, mas temos o poder de mudar o que pode acontecer. Uma boa noite para todos. Fiquem com SBT Brasil com César Filho. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Tchau, pessoal.
Segunda-feira, 25 de março de 2024, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ficou por 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, no mês passado, depois de ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal. Esse é apenas um dos assuntos dessa edição do SBT Brasil. Veja agora os nossos outros destaques. Prisão dos 3 suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco é mantida em decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Condenado por estupro, Daniel Alves deixa a cadeia na Espanha depois de pagar fiança equivalente a 5,5 milhões de reais. O atacante Gabigol, do Flamengo, pega 2 anos de suspensão por tentativa de fraudar exame antidoping. O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução de cessar fogo imediato na faixa de Gaza, mas deve ser ignorado por Israel. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Boa noite. Depois de 2.202 dias de espera, finalmente foram presos os suspeitos de planejar a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Agora, as investigações da Polícia Federal vão avançar sobre um esquema de obstrução da justiça em toda a área de segurança do Rio de Janeiro. Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal, foram levados para a Penitenciária de Segurança Máxima de Brasília. A gente está falando de agentes extremamente corruptos, que colocam a democracia em risco, que fortalecem a milícia como um braço armado do próprio Estado, fazendo disso um instrumento de poder dentro desse país que precisa ser combatido. Domingos Brazão foi preso em casa neste domingo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa também foram localizados em condomínios do mesmo bairro. Além das 3 prisões, os agentes da Polícia Federal cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. Outros investigados terão que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Respostas como essas são importantes para que a gente possa fortalecer a democracia brasileira e também dar segurança às pessoas que estão nesse lugar lutando por justiça pela Mari e pelo Anderson. A pergunta que ecoou nos últimos 6 anos, quem mandou matar Marielle e Anderson, foi enfim respondida. A motivação também foi desvendada. Aqui na Câmara Municipal, Marielle fazia oposição à legalização de terrenos na zona oeste do Rio, o que, de acordo com a investigação, prejudicava os interesses do grupo comandado pelos irmãos Brazão. Segundo o relatório da Polícia Federal, em troca da morte de Marielle, o executor e ex-PM Rony Lessa ganharia um loteamento na zona oeste do Rio. A única exigência imposta pelos irmãos Brazão e pelo ex-chefe de Polícia Civil foi que o homicídio não poderia acontecer perto da Câmara Municipal, para não caracterizar uma motivação política. Marielle e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018, no centro do Rio, quando voltavam de um evento. Segundo o inquérito, depois do crime, os executores Rony Lessa e o também ex-PM Elcio Queiroz deixaram o veículo usado no assassinato na casa da mãe de Rony. Em seguida, foram a um bar assistir a uma partida de futebol. Eu acho que uma nova pergunta surge. O que a gente faz com o Rio de Janeiro, que tem 3 agentes públicos capazes de matar uma vereadora em exercício de forma tão covarde, tão cruel? Então, de um lado é um alívio, do outro, uma frustração, uma preocupação grande com o destino do Rio. A assessora de Marielle e sobrevivente do atentado também comentou o desfecho do caso. Se tem um alívio por um lado, por outro tem um choque. Um choque e uma revolta de saber o nível de envolvimento de agentes do Estado do Rio de Janeiro na gestação, na elaboração desse crime brutal, A investigação ainda apontou que, apesar de todos os esforços para ocultar o assassinato, a sabotagem esbarrou em uma variável que nenhum participante previu: a repercussão do crime. O desfecho do caso encerra um longo capítulo, mas não cura uma ferida. Faltam ainda respostas, falta muita gente, não foram só os 3, nem os 2 que estão presos, tem mais gente que colaborou, que contribuiu de alguma forma. Falta muita coisa para a gente ter paz. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão dos 3 suspeitos de planejar o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Domingos Brazão, conselheiro
do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal, e também Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação agora segue para a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se oferece denúncia contra os presos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão dos 3 suspeitos de serem os mandantes do crime contra a vereadora Marielle Franco. A confirmação da Suprema Corte foi comunicada à Câmara dos Deputados no início desta tarde, já que um dos presos, Chiquinho Brazão, é parlamentar. A Constituição prevê que, em caso de prisão que não seja em flagrante, a maioria dos deputados precisa aprovar a continuidade da medida. A operação repercutiu no meio político. O partido União Brasil anunciou a expulsão de Chiquinho Brazão. Já o PSOL, partido de Marielle Franco, apresentou um pedido de cassação do parlamentar. Há elementos robustos que indicam que ele atentou contra a ética e o decoro parlamentar. Em visita ao Congresso, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, defendeu uma reforma das polícias. É um momento de profunda reflexão para o Congresso Nacional, se dedicar a essa temática, uma reforma das polícias e uma reforma especialmente voltada para o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a investigação trouxe respostas há muito tempo esperadas. Cumprimentar a Polícia Federal, os ministérios públicos, o Ministério da Justiça, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, pelo trabalho que estão realizando, trazendo os esclarecimentos que há tantos anos toda a sociedade aguarda. 7 pessoas foram alvos da ação da Polícia Federal neste domingo. Veja. Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior é delegado da Polícia Civil há 22 anos. Ex-diretor da Delegacia de Homicídios, foi chefe de polícia de março a dezembro de 2018. Era professor da Universidade Estácio de Sá, mas foi demitido neste domingo após a prisão. Domingos Inácio Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, foi afastado do cargo em 2017, após ser preso por suspeita de corrupção. Retomou a função em março do ano passado. Ex-vereador e ex-deputado estadual, disputou a prefeitura em 2000, mas não se elegeu. Sua base eleitoral é a zona oeste do Rio, região dominada por grupos milicianos. João Francisco Inácio Brazão é irmão de Domingos e deputado federal expulso do União Brasil. Ex-vereador Chiquinho, como é conhecido, foi autor da lei municipal sobre a regularização de terras, especialmente em áreas da milícia. Marielle votou contra a proposta. O delegado Giniton Lages era titular da Delegacia de Homicídios na época do crime. É suspeito de atrapalhar as investigações para proteger os mandantes. Afastado da Polícia Civil, está com o porte de arma e o passaporte suspensos e terá que usar tornozeleira eletrônica. Marco Antônio de Barros Pinto, conhecido como Marquinho DH, é comissário da Polícia Civil. Na época do crime, era o chefe de investigações da Delegacia de Homicídios, subordinado ao delegado Giniton. Afastado, terá que usar tornozeleira e está com o porte de arma e passaporte suspensos. Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, foi assessor de Domingos Brazão na Alerj e no Tribunal de Contas. Teria cedido a arma para matar Marielle. Foi alvo de mandados de busca e apreensão. Érica Andrade de Almeida Araújo é a advogada e esposa do delegado Rivaldo Barbosa. Suspeita de lavar dinheiro para o marido, teve os bens bloqueados e será monitorada por tornozeleira eletrônica. A defesa de Domingos Brazão disse que ele é inocente, que não tem nada a ver com o caso e afirma ter confiança na justiça. Já as defesas de Chiquinho Brazão, Geniton Lages, Marco Antônio de Barros Pinto, Robson Calixto Fonseca e Érica Andrade de Almeida Araújo não responderam aos nossos contatos.
A Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro vai apurar a conduta do ex-chefe Rivaldo Barbosa, do delegado Geniton Lages e do inspetor Marco Antônio de Barros Pinto, que trabalhavam com ele. Rivaldo Barbosa passou 8 anos na divisão de homicídios da capital fluminense como delegado e chefe. Nesse período, segundo a Polícia Federal, a equipe dele recebia todo mês pelo menos R$80 mil para atrapalhar as investigações. Dependendo das circunstâncias, o valor podia ser ainda maior. A denúncia foi feita pelo miliciano Orlando Curicica durante o depoimento prestado ao Ministério Público de dentro do presídio de Mossoró em 2019. Segundo ele, a delegacia teria recebido de uma pessoa ligada ao contraventor Rogério de Andrade cerca de R$300 mil para não perturbar os prováveis envolvidos na execução de Pereira. Curicica se referia ao sargento reformado Geraldo Antônio Pereira, executado há 8 anos na zona oeste do Rio. Segundo Curicica, outras 2 investigações teriam sido abafadas por Rivaldo. Os assassinatos de Marcos Falcon, presidente da escola de samba Portela, em 2016, e no ano seguinte, do contraventor Ailton Carlos Gomes Escafura e da mulher dele. Em uma denúncia anônima, Curicica chegou a ser apontado como assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes. O Ministério Público concluiu que a acusação foi forjada para desviar o foco dos verdadeiros autores do crime. Para analistas, as denúncias contra Rivaldo Barbosa não apenas colocam em dúvida as investigações que ficaram a cargo dele, também reforçam uma estreita ligação entre o crime organizado e agentes públicos do estado do Rio de Janeiro. É o que alerta o representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Quase 80% dos homicídios que ocorrem no Rio de Janeiro não tem nenhum tipo de resolução. E a esmagadora maioria desses casos tem envolvimento ou do crime organizado, ou de agentes de segurança pública, ou de políticos. Afastado do cargo por Rivaldo em 2018, o ex-delegado da Divisão de Homicídios Breno Carnevale disse ao Ministério Público não se recordar de qualquer homicídio esclarecido que resultasse na prisão ou denúncia contra a integridade.